Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E atendendo a pedidos, comemorando aí, vamos falar assim, os 40 anos de He-Man and the Masters of the Universe, trago aqui o livro recentemente lançado pela DK. Então, The Epic History of He-Man, She-Ra and the Masters of the Universe. Então, é um livro que praticamente resume tudo que saiu pela Dark Horse, é um compilado, vamos falar assim, da história toda, passando pelas figuras, passando pelas animações, etc. E entra um pouco em coisas mais recentes como linha Origins, linha Masterverse, animação Revelation, animação CGI, aborda o filme de 87. Então, antes da gente começar e dar uma olhadinha nesse livro, que é vamos falar assim, eu fiquei muito feliz, apesar de muitas das informações eu já ter visto nos outros livros. É sempre bom para o fã ver algo que você gosta, né? Reler algo que você gosta ou até descobrir informações que não tinha. Sai um pouco do nosso métier dos vídeos aqui de figuras, etc. Não é um tipo de vídeo que geralmente dá views, de dar muitos comentários, mas é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Então, antes de a gente entrar nesse livro, mostro alguns livros que eu já mostrei anteriormente aqui, que, vamos falar assim, são mais específicos e são pela Dark Horse, os que eu vou mostrar pelo menos aqui agora. Então, primeiro, guia completo de todos os capítulos, os episódios dos anos 80. Então, isso vale para He-Man e para She-Ra. Então, tem um resumo e vários comentários de cada episódio. Então, esse é algo mais específico que é abordado nesse livro que eu vou mostrar hoje, mas é bem mais específico e bem maior o livro. Segundo, é um livro bem recente, mostrei recentemente, que é o livro, o guia de tudo que foi lançado de figuras de He-Man e os Mestres do Universo até o lançamento do livro. Então, até aquele momento não tinha praticamente Origins, não tinha Masterverse, então vai até praticamente Super 7 apenas. Inclusive, quem contribuiu, quem fez o livro aqui é o Pixel Dan, que também é um motoqueiro americano muito conhecido lá, fanzaço de He-Man e os Mestres do Universo. Agora que eu estou vendo, meus livros estão ficando meio manchados. Temos aqui, esse aqui é o guia de todos os personagens até o momento do lançamento do livro, todos os personagens de He-Man e os Mestres do Universo, isso de todas as mídias, né? Esse é um livro que eu gosto bastante, cada vez que eu quero lembrar de algum personagem, você vai e acha o personagem, as suas versões, histórias e origens diferentes que a gente sempre cita aqui no vídeo. E por último, é um dos que eu mais gosto, que chama The Art of He-Man and the Masters of the Universe, que tem um apanhado de tudo, muito parecido com o que eu vou mostrar hoje. Então, esses livros são mais específicos, mas de novo, se você não tem esses livros ou é muito fã, esse aqui da DK me custou no Amazon, acho que R$140, bem legal, capa dura e muita informação que a gente vai ver agora, que vocês sentem aqui do lado para a gente acompanhar esse livro aqui juntos. Começando aqui o livro, The Masters of the Universe Book, ele é chamado de The Epic History of He-Man, She-Ra and the Masters of the Universe. É pela empresa DK, que tem um nome aqui que eu não lembro qual que é, o que significa esse DK no final, eu tenho aqui, mas não é difícil de ser encontrado. Já na capa, uma arte que é muito conhecida, mas é uma releitura, essa aqui já é da embalagem das figuras Origins, né? Então, apesar da cena ser muito conhecida, a gente vai ver aqui no livro, já vimos nos quadrinhos, já vimos na embalagem original do Gato Guerreiro, essa aqui já é a Origins e a gente já percebe de cara pelo castelo aqui. E atrás, também, ainda falando de linha Origins, temos aqui a Teela, guerreira no unicórnio, e aqui esse pedaço de espada era a espada do Aquático. Então, praticamente comemorando 40 anos de He-Man e os Mestres do Universo, temos esse livro que é um resumo, como eu falei, é um resumo praticamente de todos os outros livros pela Dark Horse. Ele até, no final, ele usa como algumas referências as informações dos livros da Dark Horse.
Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vai. Aqui ó, o que eu comentei, que era o aquático, já da cartela da coleção Origins. Vamos aqui o esqueminha aqui que foi usado para fazer a animação, na primeira aparição da She-Ra. Temos aqui o conteúdo, uma introdução, que se eu não me engano, esse aqui é a arte que estava no blister da primeira figura do He-Man, Mentor Sem Bigode. E aqui tem uma timeline, logo no começo do livro, que vai dando em cada ano até hoje os momentos, os highlights aí da licença He-Man e os Mesmos Universos. Então, tá vendo? 1990 a 2000, ele cita a coleção 2000, cita a coleção das Novas Aventuras, inclusive as figuras, as estátuas da NECA. Hoje a Iron Studios agora está produzindo estátuas de He-Man e os Mesmos Universos, mas antes disso a NECA fez numa escalinha um pouco menor. Então, passando pela timeline, incluindo Super Seven, quadrinhos, isso dá uma geral de tudo, inclusive dos lançamentos dos livros da Dark Horse. Começa com as origens. Aqui tem a origem do He-Man, né? Os primeiros desenhos aí do Mark Taylor, como é que começou a história da coleção, porque a Mattel queria algo que fosse tão bacanudo como Star Wars, porque deixaram a Kenner sair na frente com Star Wars, né? O George Lucas bateu lá na porta da Mattel, eles desdenharam. E aqui alguns conceitos do Mark Taylor. Você vê o He-Man sempre com o machado, antes ele tinha aqui um capacetinho, aqui ele já tem a tanguinha de texugo, o escudo, mas a espada foi adicionada posteriormente. E aqui é uma outra versão que era meio Conan, que é o Vicor, que é um personagem que ele tinha criado, que depois foi incluído no cânone, tanto que a gente vê ele inclusive na animação Revelation. É o He-Man do Norte, vamos falar assim. Os protótipos. Então, eles queriam que... Okay, let's do something that just massive and makes every other action figure looks wimp. Eles queriam fazer algo grande. Então, realmente, as figuras do He-Man eram figuras maiores do que a gente estava acostumado a ver as de Star Wars. Mais maçudas, mais fortes. Então, mas você vê que aqui ele continuava com o Chifronésio. E aqui a criação do esqueleto. Inclusive aqui ele conta aquela história que a gente já viu até naquele documentário da Netflix, onde a criação do esqueleto partiu da infância dele, quando ele foi num parque de diversões, entrou lá num trem fantasma e um corpo caiu, e depois descobriu-se que era um corpo assustador, algo que estava no trem fantasma, mas realmente era um corpo de verdade mumificado de um bandido que tinha sido morto nos anos 20. Então, e ficou lá em exposição até os anos 60. E aqui é o Demoman, que era, vamos falar assim, antes do esqueleto, o Mark Taylor criou esse vilão para ser a contraparte do He-Man. Também foi depois agregado ao cânone na linha Classics, onde o Hordak, para salvar o Keldor, ele une o Keldor ao Demoman, e por isso que o esqueleto tem essa cara aí, que parece muito a do Demoman, inclusive as cores. Aqui os conceitos, as artes. Lembra sempre, He-Man, o segredo do negócio é sempre a união daquele negócio da fantasia com tecnologia e tal. As figuras, inclusive figuras que não foram, bonecos que não saíram, mas aqui tem um apanhado disso, um apanhado dos vilões, ainda dos anos 80, os veículos. O primeiro veículo que saiu foi o Battle Ram, máquina de combate aqui pela estrela. Olha, as artes sempre muito bacanudas. E aqui o Dragon Walker, se eu não me engano, foi o primeiro equipamento elétrico, vamos falar eletrônico, não mas vamos falar assim, a pilha que foi lançada na coleção. E aqui os outros veículos. Castelo de Grayskull, o Vintage, né? Inclusive a caixa até hoje é arte lindaça. Coincidentemente, eu acho que até eles mencionam em algum momento aqui que quando fizeram a arte,
ainda não tinha a história feita. Então o artista achou que o castelo pertencesse ao esqueleto, tanto que ele botou o esqueleto na porta defendendo o castelo dos heróis. Então, aqui sobre as embalagens, essa aqui quem está colecionando Origins, mesmo que não tenha visto nos anos 80, lembra que da linha Origins é baseada, o blister, vamos falar assim, do Hordak, a arte que está lá é baseada nessa arte aqui original. Mesma coisa vale para outras figuras da linha Origins aí. Então tem a questão das mini-comics, conta um pouquinho, conta que... lembre que no início, nas primeiras histórias, praticamente era uma história infantil, não era uma história em quadrinhos. Depois isso foi mudando. E quando a DC assumiu, aí sim foi inserida a história do Príncipe Adam, porque no início ele era só... o He-Man era um bárbaro, apesar de no começo, desde o conceito inicial, eles queriam que desse algo às crianças, algo que elas pudessem se transformar em algo maior, um super-herói, assim como acontece com o Billy Batson e o Shazam. Os layouts, olha lá, eles tinham um layout original e depois iam colocando com fita crepe e tal, dependendo do país dependendo de onde eram lançadas as mini-comics, aí colocavam no idioma local. Assim, você vê, na linha Origins, hoje em dia, aqui no Brasil e outros países não tem os balões de fala, mas lá atrás eles pensavam nisso, eles tinham arte, eles botavam um balão por cima para depois fazer a impressão. Animação, aqui pouquinho, começa um pouco de como eles faziam a animação, alguns personagens, você vê a dificuldade às vezes da animação, você vê que aqui no conceito inicial a Maligna tem o esqueletinho na testa, que não foi para animação porque isso aqui é difícil, era difícil na época de colocar na animação no modo que eles faziam de rotoscopia, e a mesma coisa o corpo, que originalmente ia se chamar corpo e depois passou a ser o orco. E por quê? Porque era mais fácil fazer a animação, o espelhamento da animação. Então esse O era muito mais fácil que o G, daria muito menos trabalho para produzir a animação. Então, aqui aqui a Montanha da Serpente, que legal. E eles reaproveitavam muita coisa, quem assistiu a animação dos anos 80 sabe que a animação do He-Man era inferior à da She-Ra, que foi feita depois, tecnicamente falando. Apesar de ser muito parecida. E aqui eles reaproveitavam muita coisa nos cenários. Então, é um resumão de tudo. A questão de erguer a espada, quantas vezes a gente viu essa mesma cena aqui sendo reaproveitada em vários capítulos. Aqui, a que eu comentei, ó, da ideia de ser transformado, em relação das crianças se identificarem e falar eu tenho poder e se transformarem em algo maior. Então por isso que o Príncipe Adam é sempre meio bobão, inclusive ele é bem infantil na última animação Revelation, provavelmente levando isso em consideração. Esse aqui é o maior playset feito de He-Man e os Mestres Universos, né? que é Eternia, que diz a lenda que talvez a Mattel relance. Acho pouco provável porque é um negócio muito grande, também caro, né? E a Montanha da Serpente, nos anos 80, que tinha até um microfone e tudo, que foi relançada, foi refeita, não é relançada, foi refeita pela Super Seven no final da linha Classics aí. Então, aqui ó, que eu falei aqui ó, a capa aqui ó, na mini-comic, mais uma vez o Gato Guerreiro, o capacete caído ali, então essa cena foi praticamente reproduzida várias vezes, principalmente na primeira cartela do Gato Guerreiro, na mini-comic e depois também na cartela do Gato Guerreiro Origins. Então, ele fala um pouco mais da animação. Essa aqui ó, é a arte da cartela feita pelo Rudy Obreiro, que lembra muito o Frazetta, por causa do Conan. Então você vê que o castelo é um pouco diferente, tal, mas você vê que a linha Origins, a cartela foi baseada nesse aqui. Então tem um pouquinho mais sobre a animação. Aqui a Teela. Aqui no começo, na animação, a Teela não era a deusa, mas nas artes está aqui como a deusa. Então, essa origem da Teela foi também modificada ao longo do tempo, já falamos sobre isso em vídeos,
Então, nos quadrinhos ela é clone, mas começou como guerreira, depois ela é filha da feiticeira. A Zoar, depois, na animação Filmation, passou a ser o mesmo personagem. As diferenças entre o Rei Randor minicomics e da animação e da figura. Rainha Marlena, que veio da Terra e caiu em Eternia. Então, aqui tem um pouco de cada personagem. Mentor, que nas minicomics e nas figuras que saíram nos anos 80 não tinha o bigode. O bigode foi inserido depois para animação, para aparecer, para ter uma cara mais paterna, vamos falar assim. Aqui ele tá bem cabecinha chata, aqui ó, nos conceitos. Aqui ó, inspirado nas armaduras espanholas aqui, realmente. Então temos um pouquinho do corpo, também o orco lá fora. Então, pulando um pouquinho aqui, temos os personagens aí que fazem parte dos heróis. A questão de sempre ter a moral da história no final de cada episódio. Esqueleto, aqui alguns conceitos, né? Especialmente para fazer o Havoc Staff, que é o cetro do esqueleto. Aqui ele está com a pedra do desaparecimento. Agora não tenho certeza se é o primeiro ou um dos primeiros episódios. Isso aqui também foi lançado no esqueleto Super 7. Uns detalhes aqui interessantes da Montanha da Serpente, inclusive as celas. Maligna. Aqui tem um apanhado dos personagens principais que a gente tanto gosta aqui. Então, o Spikor, que a gente falou bastante num vídeo recente, Hordak, os Snake Man que depois foram inseridos, isso aqui, ó, Slime Pit também. Então, aqui era o que estava no fundo da cartela. Muitas coisas colecionáveis. Aqui entramos na She-Ra, a aparição dela. Isso aqui era para que depois foi exibida no cinema. Isso aqui eu assisti no cinema. She-Ra que inicialmente nos quadrinhos tinha a Felina como grande vilã, depois o Hordak acabou sendo emprestado e virou o vilão da animação. Alguns conceitos da She-Ra, a cintilante como era para ser, a figura da cintilante como é que saiu, meio Vanderleia. Algumas figuras aqui, Double Trouble. Lembrando que eu falei do Gorpo, agora eu lembrei aqui olhando, o Gorpo inclusive foi um personagem criado para animação, não existia nas minicomics inicialmente, nem nas da DC, se eu não me engano. Aqui o Castelo de Cristal, que foi lançado, como era para ser o conceito dele, como ficou no final, uma casinha meio Barbie de bonecas, coisas que foram lançadas e outras não na coleção da She-Ra. E aqui temos o Hordak, olha o conceito do Hordak. Que poderoso, hein? Então, aqui inclusive fala do Horde Prime. Personagens, aí, vilões lá de Etéria, de Despondos. Olha lá, a Catra era para ela usar uma máscara assim, ó, meio carnavalesca. Ela aqui nos quadrinhos, inclusive ela tinha uma montaria também, ó. Barbie total, né? Figuras, aí teremos agora também uma antena na linha Ordens. Então aqui ó, a Zona do Medo, da animação, Filmation é algo bem tecnológico, bem sujo, né? E aqui originalmente era uma Zona do Medo, praticamente um lugar na floresta, lá onde tinha um bichão, tinha uma cela. Então isso aqui era a cartela, vamos falar, era a arte das figuras. E também nas minicomics a Zona do Medo era muito diferente da Zona do Medo da animação Filmation. Aqui temos o filme, que muita gente detona, mas eu guardo com grande carinho. Então, temos aqui a capa, o Gwildor foi apresentado e o Saurod também foi apresentado. As figuras viraram figuras, mas por causa do filme. O Gwildor só existe porque eles não tinham dinheiro para fazer o corpo, então está lá o Gwildor. Alguns conceitos que ainda bem que não foram usados no filme, porque, sei lá, o Castelo de Grayskull, que era o conceito bem diferente do filme, mas o conceito como deveria ser, mas porque era para ser em Eternia, acabou sendo na Terra, porque não tinham dinheiro, faltou dinheiro, inclusive para acabar o filme, por isso que acabou de qualquer jeito.
Aqui, ó, primeira aparição, o primeiro crossover de Superman e He-Man que foi relançado pela Panini recentemente, mostramos aqui também no canal, comentamos. Putz, eu gosto muito dessa arte. Ó, ó, Iron Studios, é assim, ó, Panther Panther empinando, ó. Essas artes aqui, isso sim dava uma vontade enorme de ter todas as figuras, né, para poder fazer um negócio parecido com isso aqui. Então, as tirinhas. Como eu falei, é um apanhadão de tudo que saiu. Isso aqui é praticamente eu acho, se eu não me engano, é um jogo de tipo 7 erros, para você comparar o que está aqui e o que com o reflexo. É isso mesmo, aqui, ó. Foi lançado em algum lugar aqui, em alguma revista, como se fosse um jogo dos 7 erros, aqui para você comparar o reflexo com o que está o real. Então, publicidades. Aí o retorno, as novas aventuras. Eles queriam fazer um He-Man 2 depois depois da primeira animação dos anos 80. E olha, um dos conceitos, queriam fazer um He-Man meio militar. E acabou resultando nas novas aventuras, que são figuras que não fizeram tanto sucesso, totalmente diferentes. Mas tá aqui a linha toda. Também tem playsets, tem a nave, Eternia. Então, eu particularmente não gosto dessa animação, porque o esqueleto, que é o personagem que eu mais gosto, está totalmente distorcido. Temos a coleção 2002, já pela Mattel, com a animação 2002, que para muita gente é a melhor animação de He-Man e os Mestres do Universo, e eu concordo em boa parte dos episódios, principalmente os 2 primeiros. Então temos as figuras, e junto com a animação também saíram quadrinhos. Aqui é uma das origens do Mandíbula, que a gente também já falou sobre as diversas origens do Mandíbula. Aqui, ó, uma delas, esqueleto arranca o braço, quebra a mandíbula dele, queima o rosto, e quem salva ele é o Triclops, fazendo todos os enxertos aí mecânicos nele. E entra na linha Classics, que é a linha preferida aí dos motoqueiros. A figura do Demoman, que foi lançada, primeira vez que o Demoman, porque se uniu os conceitos que a gente falou lá atrás à coleção, na história. Então, o Hero, a Déspera, que é a Dora, na verdade, o Castelo de Grayskull Classics, que esse é meu sonho de consumo ainda, mas não surgiu uma boa oportunidade de dinheiro para comprar um bicho desse, mas é lindo demais. Algumas coisas colecionáveis. Isso aqui, ó, as histórias, os quadrinhos da DC lançados. Aqui ele até fala aqui, ó, de Eternity War, que praticamente é o fechamento da história pela DC, que é muito, muito legal. É o que tem de mais legal nos quadrinhos de He-Man. Aqui, ó, o Hordak, aqui, ó, salvando o Keldor. O Hordak é esse bicho aqui, ó, nos quadrinhos da DC, praticamente um vampirão. Então ele fazendo aí com que o Keldor se transformasse no esqueleto, salvando a vida dele. Nova Era, aqui temos uma arte já de Revelation. As figuras da Super Seven, mas não são as figuras de 7 polegadas, são as figuras baseadas naquelas dos anos 80, mas com personagens nas suas versões Filmation. Tem até a versão que brilha no escuro, o He-Man se transformando. Esqueleto possuído. Esse aqui, o Tree Terrors, que é uma animação porcaria que fizeram nos últimos anos, baseado na animação Filmation, no traço, uma porcaria a história. E aqui temos as artes das embalagens Origins. Aqui, ó. E são muitas baseadas naquelas artes que a gente viu nos anos 80. Então temos aqui do Homem-Fera. Essa aqui já é arte, de novo, ó lá, gato guerreiro, mostrando a patinha, o capacete caído ali, só que essa aqui é uma releitura da arte original lá atrás. A arte do Príncipe Adam, que vem com Sky Sled. Essa aqui é exclusiva, da She-Ra exclusiva da PowerCon. Então a parte, olha que legal, tem a parte com várias artes de Origins aqui. Bem legal, inclusive aqui, ó,
Rise of Evil, da deusa. Ó, aqui, ó, mais uma, eu mostrei no começo aqui a arte que vinha na figura do Hordak. Aqui, ela é uma releitura também. Aqui, ó, se eu não me engano, essa aqui é a embalagem do Fisto, que vem a Casa da Árvore, que nunca foi lançada. Então, isso aqui é poderoso, né? Isso aqui, uma das pouquíssimas caixas, eu acho que é a única caixa que eu não joguei fora, que é a caixa do castelo. Tá até no fundo aqui do expositor. Baita arte legal, hein? Ó, a Feiticeira Branca, que muita gente fala, pra que lançar a Feiticeira Branca? Pra quem gosta, é legal pra caramba. Pra quem gosta de todo esse universo, pra quem acompanha tudo isso aqui, é legal. Tem que ter todos os personagens, tem que deixar todo mundo feliz. Baita arte legal, hein? Muito legal, ó. E aqui temos um pouquinho falando de Revelation, 35 anos depois, falando da animação. Algumas citações de personagem. O Pacato, eu acho que dos personagens que foram bem interpretados ali em Revelation, o Pacato, o Gato Guerreiro, foi um dos que eu mais gostei, porque ele teve realmente ele amadureceu, né? Então é como se tivesse realmente amadurecido. Então ficou legal. Ó, o Vicor aqui, ó, o Vicor, que a gente comentou na animação, quando eles estão voando lá no Hover Disc, que lembra também os discos lá do filme de 1987. Os vilões. A Tila musculosa, de cabelo curto, que acabou com a minha infância. Tá aqui a Andra, que é diferente dos quadrinhos. Outro personagem que eu gostei muito, Scareglow, também gostei muito nessa animação. Entra aqui um pouco na coleção Masterverse, lembrando que, obviamente, todo mundo fala assim, qual que é o livro mais atualizado? Não tem, porque essas coleções estão sempre crescendo, sendo lançadas novas coisas vamos fazer, as informações, os livros vão ficando datados, né? Não muito datados, mas desatualizados. Então sempre sai alguma coisa nova com coisas que não tinham saído antes. Então esse é o caso aqui, ó. Masterverse não foi, nenhum dos livros que eu mostrei antes foi mencionado. E aqui temos a animação CGI, onde temos aqui, ó, He-Man, aqui, ó, todos juntos, eles têm o poder, então o He-Man energiza todo mundo, é um negócio meio Power Rangers, e o mesmo acontece com o Esqueleto. O retorno do Keldor volta a ser o tio, meu irmão do Randor, nessa animação, a montanha da serpente criada pelo Esqueleto. Aqui, depois que eles se transformam todos lá, que eles têm o poder, tá aqui eles se transformando, a Maligna, aqui inclusive está escrito vestindo as asas de Horocott. Esse Horocott inclusive é um símbolo do morcego que tem a ver com o deus da Horda, do Hordak. Então, bacana. E aí temos aqui, você consegue ter um index dos personagens. E quando você pega aqui, ó, fontes, uma das fontes, inclusive aqui, ó, Dark Horse, são livros da Dark Horse que foram lançados anteriormente. Então, no começo eu falei, DK tá aqui, provavelmente está aqui. Vamos ver aqui, é Dorling Kindersley Limited, é o nome da editora. E aqui terminamos com uma arte também de Revelation. Bem, como eu disse, bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa viagem dos 40 anos de He-Man e os Mestres do Universo. Me digam aí se vocês compraram o livro, se vocês gostaram, se vocês preferem os da Dark Horse. E a gente se encontra muito em breve, acredito eu, num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.